A integração da Amazônia é um tema com bastante atualidade, mas agora com uma atualidade renovada e alterada em função da mudança do mapa político na América do Sul. Em vários dos países que compõem a Organização do Tratado de Cooperação da Amazônia, houve mudanças políticas, houve alterações de governo. Em que ponto essas mudanças significam mudanças nos projetos anteriores ou até mesmo confirmação, consolidação daquelas linhas de afirmação dessa cooperação? Esse é o tema que vamos aqui debater, além das propostas também para enfrentar a discussão mundial acerca do debate do clima, da questão do clima, do aquecimento global, na qual a Amazônia entra como um elo fundamental de questionamentos. Para esse debate, nós temos a presença aqui no programa Cidadania da doutora Rosalia Arteaga, que é secretária-geral da Organização do Tratado de Cooperação da Amazônia. E temos também a participação do senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima, portanto, vem lá do olho, do coração da selva amazônica, ou das savanas da Amazônia, do estado de Roraima. A ambos, bem-vindos aqui ao nosso programa. Doutora Rosalia, essas alterações políticas, mudanças houve na Bolívia, mudanças houve no Equador, seu país, e há uma nova discussão muito mais afirmativa hoje em torno da integração da América do Sul, latino-americana, em que isso se reflete para o benefício das propostas de cooperação e da integração da Amazônia. Bem, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite e a possibilidade de participar aqui com o senador Cavalcante. Eu acho que quando no passado se falava de integração, se esquecia que o 40% da Sul-América é a Amazônia. Estamos falando de um território extensíssimo, com muitas riquezas, com muitos desafios e que sempre foi tratado como uma periferia dentro dos nossos próprios países. Lembremos que todos os nossos países tinham mais bem políticas de colonização e não se pensava muito nos próprios habitantes da Amazônia e em biodiversidade e em os temas que agora se falam. Agora, eu acho que a mudança política nos nossos países tem que ser uma mudança que considere a Amazônia como parte fundamental e vital para conseguir aquela unidade sul-americana. Se se esquece a Amazônia, outra vez eu acho que vão a ser falhidos os propósitos, as propostas. Mas eu encontro que cada vez mais a preocupação dos mandatários dos países que fazem parte da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica visa a preocupação com os seres humanos, com as populações que moram na Amazônia e com as populações dos nossos países em termos de saúde, de educação, de políticas sociais. Eu acho que, ademais, a cercania, os vínculos entre os presidentes, os governos dos países podem ser muito importantes na hora de traçar quais são as políticas, os encaminhamentos de organizações como a OTCA, a Comunidade Andina de Nações, o Mercosul, para tentar construir essa unidade sul-americana de nações da que se fala muito nos últimos dias. Senador Mozarildo, o senhor vem de uma região, representa um estado que era, de certa forma, bastante desligado do conjunto da nação brasileira no passado. Hoje não tanto, mas ainda um pouco. O senhor até se expressa com frequência sobre isso no plenário. Porém, o universo político hoje da região Amazônia está pautado por esse debate muito forte, muito aceso em torno da integração. Em que mudou, por exemplo, para Roraima, o seu estado, a entrada da Venezuela no Mercosul? Em que isso reforça políticas públicas que beneficiem o processo de cooperação entre os países da Amazônia? Bom, eu quero começar agradecendo a oportunidade da TV Senado de trazer um tema Amazônia para discussão. Entendo que esse tema tem que estar com prioridade na agenda brasileira e não tem sido prioridade. A doutora Rosalia falou aqui do tamanho da Pan-Amazônia, quer dizer, da Amazônia de vários países no conjunto. O Brasil tem 85% dessa Pan-Amazônia.
E essa Amazônia brasileira representa 65% do território nacional. Então, realmente, há um descaso crônico com a Amazônia brasileira, vou falar aqui, e por tabela com a Amazônia dos outros países limítrofes. A doutora Rosalie abordou muito bem a importância de discutirmos políticas que objetivem atender às populações que estão na Amazônia. Eu fico muito preocupado quando só se fala em Amazônia para colocar a Amazônia como problema, por exemplo, principalmente no que tange ao Brasil. E aqui quero até falar como presidente da subcomissão da Amazônia, da Comissão de Relações Exteriores do Senado, que nós temos que inverter esse processo. A Amazônia tem sido aquela espécie de genie da música do Chico Buarque, quer dizer, tudo que não presta é quem está na Amazônia que está fazendo. Nós somos 25 milhões de brasileiros na região norte da Amazônia, quer dizer, os estados que compõem a região norte que estão na Amazônia têm 25 milhões de brasileiros. E é uma população igual à da Venezuela. Então precisamos valorizar mais a nossa Amazônia e integrá-la à Amazônia dos países limítrofes. Realmente, a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica é um instrumento muito importante, mas que também não tem sido dado a esse tratado a importância que deveria ter. Precisamos ter políticas mais dinâmicas, mais atualizadas. De novo, agora, por exemplo, nós estamos aí no foco da discussão pela questão do aquecimento global. Mas é a Amazônia que provoca o aquecimento global? A dizer, por causa das queimadas. Quanto por cento isso representa do aquecimento global? O aquecimento global é provocado pelos grandes países industrializados, da Europa, os Estados Unidos, o próprio Canadá, a China. Nós, na verdade, somos vítimas desse aquecimento global. Mais vítimas do que réus. Então, eu espero que a gente possa realmente promover um debate em que se discuta uma proposta saída de quem tem a Amazônia para a Amazônia. E não, por exemplo, uma proposta que venha da Alemanha ou dos Estados Unidos para dizer o que nós devemos fazer na Amazônia. Então, entendo que temos que ser mais proativos. Inclusive, no âmbito da subcomissão da Amazônia no Senado, nós vamos começar por fazer um debate com as universidades que estão situadas na Amazônia, dos centros federais de ensino tecnológico que estão na Amazônia, para que a inteligência da Amazônia proponha para o país e, portanto, para o conjunto dos países que têm a Amazônia, um modelo específico de desenvolvimento que seja um desenvolvimento, obviamente, sustentável, porque eu não consigo entender um desenvolvimento sem ser sustentável, senão não é desenvolvimento, é um retrocesso a curto prazo. Então, eu entendo que a gente possa realmente traçar um trabalho, e nesse particular, é fundamental que, no Brasil, por exemplo, nós temos 80% da população vivendo na faixa litorânea da beira da praia para 300 km para dentro, então 80% da população brasileira. Então, o resto é um vazio. Você falou agora, o meu estado, que é o estado mais setentrional do país, e mesmo assim, os grandes meios de comunicação ainda dizem que o Brasil vai do Oiapoque ao Chuí, quando não vai do Monte Caburaí ao Chuí. Então, esse desconhecimento, eu acho que fundamental para que nós possamos defender a Amazônia, defender os povos que estão na Amazônia, é o conhecimento real da Amazônia. Olhe, que até nesse particular, os países envolvidos conhecem mais a Amazônia do que nós, pesquisam mais a Amazônia do que nós, inclusive de forma clandestina. Mas o Tratado de Cooperação da Amazônia que a senhora dirige, doutora Rosalie, ele surgiu em função de políticas de cooperação. Mas no passado isso nem sempre era uma política efetiva, muitas vezes resultava em apenas declarações quando havia fóruns internacionais dos presidentes, dos mandatários desses países. Com o discurso da integração mais forte, isso não facilita, não reforçou a função do Tratado de Cooperação? Bom, nós temos um antes e um depois. Não? O tratado foi assinado no ano 78 pelos 8 países da bacia com um discurso que falava muito sobre soberania, exercício de soberania, que está vigente agora. O senador falou sobre a importância que tem a Amazônia agora.